Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Muito bem, ontem eu tive um programa sensacional com o Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro, e ele esteve conosco falando a respeito de dessecação da soja para antecipação da colheita. Só que o tempo acabou e o tema não. Nós continuamos ainda com algumas coisas para trazer para o produtor rural. Tenho certeza que você, produtor, que nos ouviu ontem, ficou aí com alguns pontos em aberto, né? E o Henrique, gentilmente, está lá no Mato Grosso, trabalhando, parou tudo para nos atender novamente hoje, para continuarmos esse assunto, porque para ele é muito importante que você tenha a informação por completo. Não adianta ter a informação pela metade, né? Henrique, mais uma vez, muito obrigado por parar tudo aí no Mato Grosso e trazer essas informações que você começou ontem. Conforme eu disse, você é um cara que você não consegue trazer pela metade, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Divino, é uma satisfação muito grande estar sempre que possível participando do seu programa. E o objetivo nosso, um pouco do que nós sabemos é compartilhar. Às vezes nem todo mundo pode concordar com aquilo que é o conhecimento nosso, mas se nós estivermos num caminho correto e o colega puder aproveitar um pouco do nosso conhecimento, daquilo que nós temos avaliado ao longo dos anos, é obrigação minha como profissional transferir esse conhecimento para todos que possam melhor utilizá-los. E é tão interessante isso que você está falando, que eu vi há poucos dias atrás uma série de mini vídeos que você fez, e inclusive compartilhou até num grupo de WhatsApp, trazendo essas informações. Quer dizer, você tirou seu tempo preciosíssimo ali para gravar, para de alguma forma editar isso e colocar para as pessoas gratuitamente. Divino, não é só a questão de ser gratuito. Olha, vamos lá. Eu sempre estudei em escola pública. Desde grupo, ginásio, colégio agrícola, universidade, a felicidade que eu tive de fazer o meu mestrado em escola pública. Sem nunca pagar nada por isso. Mas o contribuinte, assim como eu, contribuinte, pagou para que eu tivesse isso. É a hora de eu retribuir. Mas nem todo mundo tem essa altivez, viu? Que bom que você... Parabéns. Parabéns. Obrigado. Né? Obrigado. Bom, o Brasil, ele entra em desvantagem em relação a alguns países, quando a gente fala a respeito de dessecação. Vamos pegar exemplo como Argentina, Estados Unidos, que são concorrentes nossos. A gente vai falar daqui a pouco a respeito de produtos, né? Uhum. O Brasil está em desvantagem, não está? Muita. Algumas... Eu não seria a pessoa mais adequada para falar sobre o tema. Ah, não? Não, ainda mais por falta de conhecimento e às vezes por eu ter um viés político, mas eu não vou entrar nisso aqui, mas eu tenho minha consciência política. Olha, estão desmerecendo o potencial do Brasil ou estão querendo minguar as nossas forças. É essa a sensação que eu tenho. Eu acho que estão querendo minguar as forças mesmo. Infelizmente, o agronegócio incomoda muita gente. Incomoda. Ele é igual aquele elefantinho. Ele incomoda muita gente. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de um tema muito caro ao produtor. E eu usei essa palavra caro em dois sentidos. Caro no sentido de importante e caro no sentido de valor. É a questão do combustível. Opa. Bem, boa lembrança. A dessecação, de alguma forma, ela ajuda na economia de combustível? Divino e muito. Inclusive, se não me falha a memória, foi o encerramento do nosso programa de ontem, nós estávamos falando em velocidade, de reentrada e tudo mais. É fácil para nós técnicos e agricultores entendermos isso e é bom que o nosso ouvinte da área urbana também entenda. Quando nós realizamos a dessecação, quer seja simplesmente para
que a soja tenha uma maturação uniforme dentro do talhão, ou para eliminação de erva daninha, entenda o seguinte: se nós realizamos isso, a dessecação ela promove uma queda das folhas de soja, folhas e talos, deixa a haste principal também, dependendo do produto que você trabalha, coisa que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, deixa também a haste principal da soja mais seca, ou seja, com menos volume de água. Bom, então isso me dá uma velocidade de secagem mais cedo por questão de orvalho, então eu tenho uma reentrada na área mais cedo. E se eu tenho os materiais mais secos, sem água e com menos material, né? Imagina isso entrando para dentro de uma colheitadeira, para dentro da indústria de uma colheitadeira. Então eu consigo trabalhar a máquina com uma velocidade maior, então eu consigo fazer mais áreas por hora, porque ela está numa umidade adequada para a colheita. E também, ao mesmo tempo, entra menos material para dentro, ou seja, me exige menos energia da colheitadeira para trilhar melhor essa soja. Então aí vem a economia de combustível. Outra coisa também é que se eu consigo dessecar, eu tenho uma padronização dos grãos, quer seja ele grão para indústria ou grão para semente, e vai se realizar uma secagem desse material, dessa soja, se eu tenho ela padronizada, todos os grãos praticamente com a mesma teor de umidade, quando isso vai para dentro do secador, a operação de secagem vai fazer com que todos os grãos recebam a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo. Eu não tenho que ficar fazendo retrilha, subir isso para dentro do secador para voltar a passar pelo processo de secagem. Então, tem secadores que é a gás, tem secadores que é a lenha, cavaco. Ou seja, eu tenho uma economia de energia quando eu tenho uma soja padronizada. Quem nos ajuda a padronizar ou eliminar a erva daninha é o manejo de dessecação. E volto a repetir, esse é um tema que no Brasil hoje, aliás no Brasil não, no mundo hoje, ele é um tema muito importante, porque nunca a energia esteve tão cara e nunca os combustíveis estiveram tão caros. Uma dúvida pessoal. No mundo. Uma dúvida pessoal, Henrique. Você falou de velocidade. Existe uma velocidade padrão de colheita ou depende de equipamento, de talhão, de... Quais fatores? Excelente pergunta. Não existe uma regra. Inclusive, você pode colocar duas máquinas iguais, mesma marca, mesmo tamanho de plataforma, colhendo as mesmas sojas. Divino, é interessante. Dependendo do operador, a velocidade de colheita é diferente. Do operador? Dependendo do operador. É lógico que quando você colocar duas máquinas lado a lado, você não vai ver isso. Mas ao longo do dia, você percebe. É aquela pessoa que tem uma facilidade de manobra melhor. Ela encosta no caminhão, encosta na bazuca de forma melhor. Com maior velocidade, com melhor agilidade. Então são fatores. E isso gera economia de combustível. Porque a máquina não para. Às vezes você desliga o industrial dela, mas o motor continua, né? Agora, é importante essa questão de se tem uma velocidade ideal. Não tem. Imagina o seguinte, eu começo a colher uma área às 10 horas da manhã. Eu tenho um nível de umidade naquela matéria seca como um todo, e aí entra haste, graveto, grão de soja, alguma folha residual que tenha ocorrido ali. Ou até mesmo ainda a presença de orvalho, que pode acontecer. Quando é 1h da tarde, com um dia de sol a pino, todo o meu sistema da máquina é diferente da hora que eu comecei. Minha velocidade de colheita é uma, a rotação, se é máquina de cilindro ou se ela é axial, a velocidade é diferente, aberturas de côncavos são diferentes. Então, e se a colheita estender e começar a entrar para dentro da noite, começa a ter um aumento de umidade, porque vem o orvalho, vem o aumento da umidade relativa do ar, e isso vai influenciando de como o teu material está entrando para dentro da máquina e como ela está processando. E a melhor forma de avaliar isso é ter um técnico acompanhando, vendo ao longo da largura de colheita, fazendo a contagem de números de grãos que caiu, porque aí você vai mexer também lá no industrial da máquina, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade, fechando ou abrindo sistemas para que nós tenhamos uma colheita o mais próxima e perfeita possível.
Aliás, à medida que você vai falando, eu vou tendo as minhas dúvidas pessoais aqui. Se eu faço a dessecação, eu posso ter menos perda por grãos que caem da máquina, alguma coisa nesse sentido? É uma questão mais operacional mesmo. Aí é questão de máquina, momento, condições ambientais que te levam você a tomar essa decisão. E por isso que tem que estar sempre alguém fazendo essa avaliação depois que a colheitadeira passou, olhando a palhada para fazer essa verificação. Henrique, quando fazer a dessecação? Esse é o momento crucial. E esse é o momento que vale o agricultor tomar o seu tempo para buscar conhecimento sobre isso. Nós, agrônomos, estarmos sempre revisando isso, porque é fácil de esquecer. É importante conhecer a característica da cultivar, cada cultivar. E olha que hoje nós temos uma abundância de opções no mercado para nós estarmos avaliando. A região onde nós estamos também tem que se levar muito em consideração efeitos de estresse, quer seja excesso de chuva ou falta de chuva próximo da época da colheita, pode induzir-nos ao erro. Então, essa O que você quer dizer com pode induzir-nos ao erro? É fácil, Divino. Vamos supor, eu estou num talhão onde numa determinada área dele é muito arenoso e uma outra área é mais argiloso. A capacidade de retenção de água em solo argiloso é maior. Então, provavelmente, as plantas que estão em terrenos mais argilosos, passando pelo mesmo período de falta de chuvas, de falta de precipitação, ela vai ter um estresse, muito provavelmente terá um estresse muito menor, quanto que na área arenosa. Se eu chego e faço avaliação somente sobre a área arenosa, que geralmente quando ela entra sob estresse, na fase do seu final de ciclo, há uma tendência dela acelerar o processo de senescência, ou seja, dela antecipar o seu processo de maturação, vai me induzir ao erro de avaliar somente a área arenosa e esquecer a área argilosa. Então lá pode ser que eu faça uma dessecação muito antecipada, diminuindo o meu potencial de produtividade, além de outros danos que nós já comentamos, não sei se no programa de hoje ou no programa anterior, e você avaliar somente um único ponto. Então, esse entender disso é extremamente importante. Uma outra situação, por exemplo, lá na região do Maranhão, Chapadinha principalmente, próximo a Balsas, é muito comum a soja louca, ou seja, aquela soja que não madura. Ocorre um estresse provocado por um nematóide de parte aérea, causa um distúrbio fisiológico na planta e ela se mantém em haste verde sempre. A vagem já está madura, seca, presa na planta, mas ela não madura. E se o técnico ficar olhando de longe a área, não entrar para dentro para ver qual é a proporção de plantas que está aparecendo a soja louca, ele vai achar que nunca está no ponto de dessecação. E aí ele não teria benefício passar nenhum. da hora. E ele vai se sentir obrigado a fazer dessecação para que você haja perda da umidade naquela haste, porque senão aumenta muito a umidade de grão na hora que estiver colhendo, é aquele consumo maior de combustível, porque a máquina vai fazer muito mais esforço para colher material verde. Então é fundamental essa observância com relação aos estresses. Nós temos de áreas com estresse de percevejo castanho, que na nossa região tem. Então são coisas que o técnico tem que levar muito em consideração, acompanhar o que está acontecendo e fazer uma boa vistoria sobre a área onde ele vai tomar a decisão de dessecação, tanto o técnico como o agricultor. É muito importante essa observação em loco, né? E que não pode simplesmente delegar, né? Fotografia e mandar pelo WhatsApp, esquece. Eu sei que a gente participa em diversos grupos de agronomia e com agricultores junto, e é frequente um ou outro colega tira uma foto, 2 fotos, manda para você, me ajuda aqui. Em agricultura, assim como na medicina, em agricultura, a gente tem que colocar a mão. Esse negócio do virtual, lá, decisão no campo, eu ainda não acredito nela. Vai acontecer. Com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, eu sei que isso vai acontecer. Mas eu ainda sou da velha guarda. Tá certo. Bom,
Eu comecei falando hoje, lá no início do programa, a respeito da nossa desvantagem em relação aos Estados Unidos, em relação à Argentina, em especial em relação a produtos. O que está acontecendo? Eu tenho minha concepção, né? Tenho minha ideia. Eu acredito que, às vezes, se eu falasse aqui aberto, eu poderia até receber um processo, né? Por falta de não ter prova, mas eu tenho meu achismo, tenho minha opinião e liberdade de opinião, e eu acredito que todos nós temos que ter e não tem ninguém que tenha que barrar. O que eu estou enxergando no mercado? Algumas patentes de biotecnologia estão para cair. É receita para algumas empresas. Para mim manter essa receita de patente de biotecnologias sobre imputado na semente de soja, eu tenho que piramidar alguma nova biotecnologia. Essa nova biotecnologia, ela ajuda-se também a comercializar um determinado tipo de produto. Eu reduzo algum ou reduzo outro, me dá a chance dessa nova biotecnologia emplacar no maior volume diário e eu manter minha receita. É uma opinião minha. Em cima disso, você tem no mundo, pelo consumo de energia ou liberação de gás de efeito estufa no mundo, teve que diminuir, todo mundo baixou as produções e com isso então teve diminuição no consumo de energia, se houve a diminuição na produção de muitos produtos, não só de defensivos agrícolas, entre ele o paraquat e o diquat. Embora que no Brasil, eu não sei o porquê, não consigo entender até hoje, porque o paraquat é proibido e nossos vizinhos podem utilizar. É porque ele é perigoso pro brasileiro. Pra quem? Pro argentino ele não, pro americano é não, pro canadense não é não, mas pro brasileiro é. Então, Divino, fica difícil nós. É estranho, não é, Henrique? E você colocar a sua opinião assim aberta num programa como o vosso, olha, a chance que tem de o meu telhado de vidro cair muita pedra é enorme. Não é fácil não, gente. Realmente, concorrer dessa forma, só para o nosso ouvinte entender, existe um produto que foi proibido aqui no Brasil em 2020, né, que é o paraquat, que esse produto era utilizado na dessecação, né, um produto extremamente eficaz, e ele foi proibido pela Anvisa com o argumento de que ele era extremamente perigoso na aplicação, né, que a aplicação dele e tal era complicada, só que já existiam normas de aplicação anteriores que a própria Anvisa aprovava isso, né, e que são normas que são utilizadas nos Estados Unidos, na Argentina, que são 2 dos nossos principais concorrentes, né, na questão da soja. Então lá esses produtos continuam sendo usados, aqui não. Aí teve que recorrer a um outro produto que é o diquat, que quem produz não está dando conta de produzir, não está dando conta de entregar, o que vendeu muitas vezes não foi entregue. Enfim, isso tem deixado o Brasil em desvantagem em relação a outros países. Há uma segunda possibilidade do glufosinato, do amônia glufosinato, né? Há uma outra possibilidade, inclusive com registro de uso, né? Mas o produto também não tem suficiente para atender a demanda do nosso mercado. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você começou a falar sobre quando fazer, mas eu acho que eu te interrompi e você acabou não completando aí. Exato. Vamos lá então, quando fazer. O importante é que depois que o técnico faça uma boa vistoria na área, é que ele procure fazer então conscientemente uma mediana de como está o talhão. O momento ideal de se fazer a dessecação para os cultivares, para o padrão de cultivares que nós temos plantado em nossa região, é quando a cultura estiver com a grande maioria, né, e isso eu estou falando próximo de 90% das plantas, em R7.3. O que é o R7.3? É quando você pegar na haste principal, mais de 75% das vagens já estejam com os grãos, com as vagens totalmente amarelas e com os grãos desmamados, ou seja, são aqueles grãos que estão ali próximo de 50%
a 55% de umidade nos grãos. Uma outra coisa que nos ajuda também a avaliar esse R7.3 é que se você arrancando a planta, você vai lá no sistema radicular e vai olhar os nódulos. Os nódulos. Você vai ver que todos os nódulos já perderam aquela cor vermelha intensa da hemoglobina que eles possuem, ele já perdeu a sua viabilidade. É uma outra forma de você avaliar. E somente para aquela quantidade de 50% das folhas já estão amareladas ou já estão senescentes, cuidado, porque muitas dessas vagens ainda podem estar, principalmente de ponteiro, com os grãos mamando ainda, e é com os grãos presentes ainda na vagem presa. Então, é esse tipo de recomendação que nós devemos evitar. Por isso, a avaliação de você buscar avaliar o que é o R7.3 é importante. Destacando algumas coisas. R7, quando na haste principal, 25% das vagens já estão amareladas e com os grãos desmamados. R7.2, 50% das vagens já estão com as vagens amarelas e com os grãos desmamados. E R7.3, né? Então 75%. Nessa fase, nós conseguimos essa antecipação que pode chegar de 3 até 7 dias com uma certa facilidade. Alguns técnicos vão lembrar, Henrique, mas no passado nós fazíamos até em 6,5. Sim, nós fazíamos. Quando apenas na haste principal, uma vagem amarela, já com coloração amarelada, nós já consideramos ela em R6,5, né? Só que hoje, com as características das cultivares de hoje, se nós realizarmos essa dessecação, na Teste Agro tem ensaios que mostrou que se você errar de 7 até 7,3, nós tivemos uma redução na produtividade de 7,2%. É muita coisa. No valor que a soja é um produto que já estava lá, pronto, acabado, só terminando de encerrar o seu ciclo, eu acho muita coisa. Por isso, a vistoria no campo e a tomada de decisão, né? Muitas vezes, Divino e amigo produtor, parte do talhão nem não precisa receber a dessecação. Eu só preciso fazer naquela faixa, naquela região, onde eu consigo antecipação e eu tenho o talhão como um todo padronizado para a colheita. Lembre-se que nós já comentamos, não sei se foi o programa de hoje ou o programa de ontem, que isso vale a pena você avaliar a sua capacidade da sua maquinaria, a sua capacidade de colheita dia. Em termos de tecnologia de aplicação? É fundamental. Tecnologia de aplicação é fundamental porque os dois produtos, tanto que estão registrados, né, e que nós podemos utilizar para dessecação, os dois produtos são altamente dependentes. Eles são produtos basicamente quase que de contato e são altamente dependentes de luz. Então, quanto melhor for esse molhamento da folha, que tem que dessecar e que tem que cair, é melhor. O ideal é que na avaliação da tecnologia de aplicação, o agricultor consiga colocar pelo menos 30 gotas por centímetro quadrado. Indiferente se a aplicação é aérea ou aplicação com um autopropelido. 30 gotas por centímetro quadrado é suficiente e é lógico que o agricultor tem que buscar atingir a planta como um todo. Se eu quero inclusive dessecar a haste, se eu quero fazer a perda da água da haste, então ele trabalhar com um volume de calda que consiga promover esse molhamento adequado. Bom, você falou que tem dois produtos, né, que são liberados. Existem alternativas ou não? Divino, a pesquisa está buscando alternativas. A questão chama-se registro junto à Anvisa e junto ao Ministério da Agricultura para você fazer isso. Existem produtos que nós podemos aplicar. Por exemplo, na cultura do algodão, existe mais 3 opções de dessecação e que para a soja daria certo, sem problema algum. Só que no algodão não vai para alimentação. Pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que esses produtos até hoje não possuam registros para a cultura da soja, porque pode acontecer deles levar algum resíduo para o grão. E levar resíduo para o grão pode significar para o agricultor, se for feita a análise, e hoje as técnicas de análise para detectação de resíduos de produto está cada vez mais avançada e mais rápida, pode ter sua carga recusada. Então, é a hora de analisar muito bem o que se pretende fazer. Então, produto que eu uso lá em algodão, produto que eu tenho registro para feijão, por exemplo, tem.
mas não está registrado para a cultura da soja e eu, como técnico, não posso recomendar esse produto. É importante que o agricultor saiba, esses 2 produtos hoje registrados para a cultura da soja, eles são altamente dependentes de luz solar. Então, se nós fizermos a dessecação e tiver sob estado de nublado, essa antecipação de colheita vai ficando mais longa. Por quê? A ação do produto é mais lenta, a folha não cai, não há secagem da planta. E o glufosinato de amônio tem uma ação mais lenta do que o diquat. Se fizer a aplicação e chover, então, aí acabou. Não é bem assim, porque Não. se o produto secar e você trabalhar com um bom adjuvante, por exemplo, com glufosinato de amônio, você trabalhar com óleos minerais ou óleos vegetais. O diquat, você trabalhar com um bom adjuvante tensoativo, ele ajuda a liberação sobre a superfície da folha e a absorção não é tão lenta assim, ela é rápida. É que o processo dentro da planta fica mais lento. Henrique, brigadão, fechou o assunto. Eu acho que trouxe aquilo que o produtor esperava, né? Em termos de resultado. É você começar e fechar o assunto. E você conseguiu isso em 2 programas. Muito obrigado. Sucesso aí no Mato Grosso. E te aguardamos aqui na segunda-feira com mais um Fatos e Mitos. Se Deus quiser, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Espero poder ter contribuído com os colegas. E às vezes pode ter alguma parte da nossa fala que algum colega possa não concordar. Mas nós estamos abertos ao debate. E eu, se tiver uma informação melhor e puder me orientar, eu fico imensamente grato também, porque o aprendizado ele é contínuo. E o programa está aqui. Qualquer um que tenha informação pode trazer, né? Obrigado, Henrique. É isso aí. Uma boa tarde a todos vocês. Uma excelente semana. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.